Olá, sou Paulo Roberto Filgueiras, professor de Química do Petróleo do Departamento de Química da Universidade Federal do Espírito Santo. Estamos no curso Introdução à Ciência do Petróleo. Hoje nós vamos ver a aula do módulo 1, História, Composição e Classificação do Petróleo, a aula Origem e Formação do Petróleo. Sobre a origem do petróleo, temos duas teorias. Uma que já está em desuso, que é a teoria inorgânica. Nessa teoria, o petróleo foi formado através da polimerização do metano, formando compostos orgânicos de cadeias moleculares cada vez maior, e, a posterior, ele foi migrando através de falhas geológicas para as regiões onde são acumulados. No entanto, essa teoria é pouco aceita. Ela está em desuso devido a outra teoria que nós vamos ver logo em seguida. Um dos pontos positivos para esta teoria é que é encontrado hidrocarbonetos em outras partes do nosso sistema solar, como temos aqui o exemplo, o satélite natural de Saturno chamado Titã. Lá em Titã nós temos o ciclo do etano-metano, devido às condições muito frias desse satélite. Então lá nós encontramos o etano e o metano nos estados sólido, líquido e gasoso. Então da mesma forma que na Terra nós temos o ciclo da água, lá em Titã nós temos o ciclo do etano e metano. A teoria mais aceita para a origem do petróleo é a teoria orgânica. Nessa teoria, a matéria orgânica advinda de animais e vegetais foi depositada junto a sedimentos, algas e fitoplâncton, e por ação de fungos, bactérias e principalmente essas duas variáveis, calor e tempo, degradaram a matéria orgânica sedimentar, formando o petróleo. Só que para que isso ocorra, nós temos que essa matéria orgânica deve ser depositada, ou seja, ela deve ser assentada em uma condição de baixa oxigenação, ou seja, eu preciso ter um meio não oxidante. Então aqui está um exemplo, um bloco diagrama, mostrando o início do processo de formação dos hidrocarbonetos. Então eu tenho uma região costeira, onde essa região é rica em matéria orgânica, no caso algas e fitoplâncton. Após a morte desses seres, eles vão se depositando no fundo marinho e, por ação do intemperismo dessas rochas próximas à região litorânea, eu vou levando esses sedimentos vai soterrando essa minha matéria orgânica. Então eu tenho aqui o exemplo, a precipitação de detritos, sais, minerais e organismos mortos, tudo precipitado, e as camadas sobrepostas de lama, argilosa e areia. Então, o que ocorre é que a matéria orgânica proveniente de vegetais superiores, elas também podem dar origem ao petróleo, mas é mais difícil devido a um meio oxidante em que esses vegetais se encontram. Então, por exemplo, eu precisaria ter nessas condições alguns vegetais superiores que, após a sua morte, após a sua derrubada, eles viessem parar no fundo de lagos ou rios. Bem, e não é só parar no fundo, então eu preciso ter também uma condição para que essa água, esse local onde há a deposição, seja uma região de baixa oxigenação. Então, se ele for depositado em águas superficiais, essas águas ainda são ricas em oxigênio. Então, por isso que esses vegetais superiores, a probabilidade deles formarem petróleo é praticamente nula. Então, o petróleo que nós temos hoje, grande parte dele, principalmente no Brasil, está na região litorânea, muito devido a essa parte, a essa rápida deposição de matéria orgânica. Também sobre a origem do petróleo, então nós temos aqui um bloco ilustrativo. Então, o transporte de sedimentos promovidos pela água e pelo vento, então esse transporte vai para essa região litorânea e isso vai sedimentando e formando as chamadas rochas sedimentares. Há muitos milhões de anos, o fitoplâncton e o zooplâncton, após a sua morte, formam a matéria-prima do petróleo. Depois nós vamos ver também por que esses dois, o fitoplâncton e o zooplâncton, são os principais responsáveis pela formação do petróleo que temos hoje.
os restos de organismos parcialmente decompostos foram enterrados sobre camadas de sedimentos. Então, eu tenho esse sedimento sendo carreado e sobrepondo as camadas de matéria orgânica, ou seja, desses organismos que foram sendo depositados no fundo marinho. Então, formam-se os hidrocarbonetos que migram nas rochas até ficarem retidos. Então, esses hidrocarbonetos, na medida em que eles vão sendo formados, eles vão migrando na rocha e indo para a região onde eles ficam acumulados. O petróleo e o gás natural acumulam-se e vão ficando retidos nessas rochas. Bem, de todo tipo de rocha sedimentar, esses minerais inorgânicos, apenas uma pequena parte dela contém matéria orgânica. Ou seja, de todo tipo de rocha sedimentar encontrada, ou seja, essas rochas inorgânicas, apenas uma pequena parte contém matéria orgânica suficiente para a formação do petróleo. E dessa, somente uma parte contém o betume. O betume é a fração da matéria orgânica solúvel, ok? Fração solúvel em solventes orgânicos. Então compreende a matéria orgânica molecular sendo formada por hidrocarbonetos alifáticos, nós vamos ver quais são esses hidrocarbonetos mais à frente, hidrocarbonetos aromáticos e também resinas e asfaltenos. Nas resinas e asfaltenos contém grande parte dos compostos polares contendo átomos de nitrogênio, enxofre e oxigênio. E essa parte da rocha sedimentar que contém matéria orgânica chamada de querogênio, ela constitui a maior parte da matéria orgânica disseminada nas rochas sedimentares. Então nós podemos ver aqui, o querogênio ele é mais comum, no entanto o betume já é mais restrito. Então, a diferença entre o querogênio e o betume está em relação à sua solubilidade em solventes orgânicos. Enquanto o betume ele é solúvel, ou seja, vai ser aquele material interessante para a formação do petróleo, o querogênio ele é insolúvel. Então, com o querogênio eu não vou ter uma boa formação de petróleo, devido à sua insolubilidade em solventes orgânicos. Então, esses carbonetos saturados, então nós temos, como exemplo, as parafinas, os N-alcanos, caso os alcanos lineares, os alcanos ramificados, então como por exemplo as estruturas de isoplenoides, e também os compostos saturados, né, os hidrocarbonetos saturados cíclicos, que para a indústria do petróleo nós chamamos de naftênicos. Então os compostos alcânicos, os alcanos e os alcanos ramificados nós chamamos de parafinas e parafinas ramificadas. Alguns autores utilizam até o termo isoparafinas, mas esse iso está relacionado de uma forma mais ampla, não bem utilizada conforme nós vemos em química orgânica, mas esse iso sendo utilizado para qualquer parafina ramificada. Então, se você vê na área de petrolífera, ou seja, algum artigo da área de petróleo, chamando de isoparafina, então o autor está se referindo a um alcano ramificado. E os naftênicos se referindo a um composto, cíclico, ou seja, um alcano cíclico. Alguns exemplos desses hidrocarbonetos saturados cíclicos que são muito interessantes para a indústria, para a área do petróleo, que são os biomarcadores ou também biomarcadores geoquímicos. Então nós temos o exemplo aqui de terpanos tricíclicos, onde nós temos três ciclos de 6 membros, mais algumas ramificações em alguns pontos específicos da minha estrutura. Também temos o colesterano, nós vamos ver um pouquinho mais à frente sobre o colesterano. Nós temos 3 ciclos de 6 carbono e 1 de 5 carbono, mais algumas ramificações laterais. E o opano, que são 4 ciclos de 6 carbono e 1 de 5 carbono, mais algumas ramificações laterais. Outra parte nós temos os hidrocarbonetos aromáticos. Então nós podemos ter os aromáticos com um anel aromático, 2 anéis aromáticos, puros ou com ramificações, 3 anéis aromáticos puros ou com ramificações, 4, até mesmo 5 anéis aromáticos e com formatos diferentes. E até algumas estruturas contendo
anéis aromáticos com anéis naftênicos, ou seja, com ciclo naftênicos e também com ramificações. Esses aqui, no caso, eles são mais comuns. Os outros compostos sulfurados, a maior parte do enxofre presente no petróleo vai estar na forma de H2S, ou seja, sulfeto de hidrogênio. Depois, o segundo componente, normalmente mais encontrado, são os tióis, ou também chamado de mercaptanas. Outros componentes também relatados na literatura são os sulfitos, os ciclosulfidos, os disulfitos, os tiofenos, também são relatados, os benzotiofenos, dibenzotiofeno e os nafbenzotiofenos, ou seja, esses compostos já contêm são compostos cada vez mais polares. Então, na medida em que eu vou descendo aqui, eu vou tendo componentes cada vez mais polares contendo o enxofre. Então, quanto mais polar for esse componente, maior probabilidade dele ser encontrado nas frações de resinas e asfaltenos, que são as partes polares do petróleo. Os compostos nitrogenados nós temos, como exemplo, as piridinas, as quinolinas, os indol e as benzoquinolinas, também o pirrol, o indol, o carbazol e os benzocarbazóis. Esses compostos nitrogenados, eles vão ser retidos principalmente nas frações de aromáticos e resinas do petróleo. Com relação aos compostos oxigenados, temos dois de bastante interesse científico, os furanos e principalmente os ácidos naftênicos. Esses ácidos naftênicos, eles são muito responsáveis pela a corrosão que ocorre nas tubulações e também nas torres de destilação. Ou seja, são os componentes mais corrosivos do petróleo e os componentes de resinas e asfalteno. Então, esse ensaio SARA, relacionado ao teor de saturados, aromáticos, resina e asfaltenos em petróleo, é um ensaio muito comum, feito no petróleo. E aqui, na medida em que eu saio dos saturados para o aromáticos, eu tenho um aumento da massa molar, polaridade e aromaticidade dessa minha fração. E essas classes do petróleo, né, saturados, aromáticos, resina e asfaltenos, eles são identificados conforme a sua solubilidade em alguns solventes apolares e até solventes polares. Então, o que ocorre é que no petróleo, por ser uma mistura muito complexa, eu não tenho exatamente separado essas classes, mas eu tenho todo um contínuo. E acaba que em uma região desse contínuo, devido à sua solubilidade em um solvente específico, eu vou e separo uma fração das demais. E é lógico que, havendo essa separação, eu acabo carreando alguns componentes de uma fração em outra. Então, quando eu separo os saturados, é possível que eu tenha alguma fração de aromáticos ali no meio. Então, exemplo aqui, eu trago uma foto. Então, aqui nós temos o óleo cru, né, desse petróleo. Eu tirei todas essas frações. Então, como eu falei, a fração de saturados. Como os saturados são formados por compostos cíclicos, ramificados e lineares, então, como eu não tenho um grupo cromóforo, então é esperado que ele não tenha cor, que ele seja incolor. Mas, algumas vezes, a fração de saturados vem como nessa foto aqui, ele está amarelo. Então, provavelmente, eu carreguei alguma parte de aromáticos nesses saturados. Aqui nós temos a fração de aromáticos. Essa fração de aromáticos, ela está escura, então provavelmente pode conter alguma fração de resinas ali. Isso porque o aromático é esperado ter uma cor amarelada para laranja, que isso é coloração específica dos aromáticos. Mas a depender da quantidade dessa quantidade de cíclicos que eu tenho nessa fração de aromático e da polaridade desses compostos, é claro, eu vou ter uma coloração diferente. E aqui a fração de resinas, então as resinas eu tenho anéis aromáticos condensados também, normalmente contendo naftênicos e cadeias laterais ramificadas, alquílicas, e também eu posso ter a presença ali de compostos de enxofre, nitrogênio e oxigênio. E desse petróleo, normalmente a primeira parte a ser feita é a extração dos asfaltenos. Então, o asfalteno é extraído com um solvente orgânico de baixa massa molar, como o NC5, NC6 ou NC7.
Então eu extraio o asfalteno, então temos exemplo aqui de moléculas de asfalteno, que nós temos estruturas poliaromáticas contendo principalmente os heteroátomos, aqui representei o nitrogênio, o oxigênio, mas também posso ter compostos de enxofre. A outra parte solúvel é chamada de maltenos. Então, quando eu retiro os asfaltenos, eu tenho os asfaltenos separados, do outro lado eu tenho o óleo desasfaltado, esse óleo desasfaltado é chamado de malteno. Do malteno, eu tenho eu separo essas três classes, que é saturados, aromáticos e as resinas. Sobre a origem do petróleo. Então, a teoria orgânica ela também é sustentada por evidências químicas da decomposição da matéria orgânica, como a presença no petróleo de compostos cuja estrutura molecular é a mesma de substância encontrada em seres vivos. Então, como exemplo disso, eu coloco aqui o esterando encontrado no petróleo, que são o produto de degradação de esteroides encontrado nas algas, ou seja, encontrado em seres vivos. Quando eu tenho essa relação, esses compostos, essas moléculas são chamadas de biomarcadores. Então aqui o esterano eu tenho 3 anéis, né? Tenho 3 ciclos de 6 membros, mais ligado a um ciclo de 5 membros. Isso aqui nós falamos que é o esqueleto dessa estrutura. Então, alguns lipídios e hidrocarbonetos sintetizados pelas plantas e animais, elas resistem à degradação microbiana, sofrendo somente pequenas mudanças em sua estrutura, em sua composição e estrutura molecular. Então, por isso que nós conseguimos fazer essa relação, obter essa relação da molécula presente no petróleo à sua origem, ou seja, a sua origem, sua bioorigem, a sua origem de alguma alga ou animais. Então, o que sustentam outros pontos sustentam essa teoria, né? A presença de substâncias encontradas em seres vivos. Então, eu tenho aqui o colesterol e o colesterano. Então, observe que aquela estrutura com 4 ciclos, 3 ciclos de 6 membros e um ciclo de 5 membros. Observe que o colesterano encontrado no petróleo é bem similar à estrutura do colesterol. A diferença nós tivemos na degradação, tivemos a perda desse grupo hidroxila e a perda dessa insaturação. O restante, a cadeia carbônica continua a mesma. Outros pontos que sustentam a teoria orgânica, que é a pouca emissão de hidrocarbonetos em erupções vulcânicas. Então, não é muito difícil sustentar essa grande quantidade de petróleo encontrado se isso veio apenas, se isso tem uma origem não orgânica. Também o petróleo é encontrado em bacias sedimentares ou, quando não é, está associado a bacias sedimentares adjacentes, isso devido à migração do petróleo nas rochas e algumas fissuras. Outro ponto, outra característica é a característica isotópica do metano inorgânico sendo distinta do metano orgânico. E aqui outro exemplo, né? Temos aqui um cromatograma de um óleo total, né? de um petróleo A. Na figura B, a parte somente dos saturados. Então aqui eu consigo reter somente as partes saturadas. E desses saturados, em C, eu tenho a fração dos N-alcanos. Então eu tenho aqui o NC14, C16, 18, 19, 20 e assim vai. E em D eu tenho a fração dos alcanos cíclicos e ramificados. Então, dos hidrocarbonetos saturados foram separados os alcanos, as cadeias lineares, das cadeias cíclicas e ramificadas. E aqui eu tenho dois importantes marcadores químicos do petróleo, que são o pristano, que é um C19, e o fitano, que é um C20. Então, esses dois que são importantes estruturas presentes no petróleo, onde eles resistem muito à degradação microbiana, no qual o petróleo ele sofre durante a sua formação. Os fatores condicionantes da ocorrência de petróleo em bacias sedimentares. Então nós temos primeiro o seguinte, a zona mais favorável para a preservação da matéria orgânica está geralmente entre 200 e 800 metros de profundidade. Isso porque eu preciso ter uma deposição de matéria orgânica em uma região de baixa oxigenação. E onde eu vou ter uma região de baixa oxigenação? No fundo de lagos e oceanos. Então, essa região entre 200 e 800 metros de profundidade é uma região que contém pouca oxigenação. E isso, de certa forma, irá facilitar muito. Como eu falei anteriormente sobre os vegetais superiores, eles não vão formar petróleo devido ao ambiente oxidante que eles estão. Então, se houver
algum evento de derrubamento de alguma floresta ou algo assim, o que ocorre é que aquela matéria orgânica é depositada em um ambiente muito oxidante e eu não vou ter tempo suficiente para a formação do petróleo. Então, ou seja, o ambiente onde foi depositada aquela matéria orgânica não é um ambiente propício para a formação do petróleo. Então, na ausência do oxigênio, organismos anaeróbicos que podem viver na ausência de oxigênio atacam os nitratos e sulfatos, aqui é importante. Então, eu consigo reduzir boa parte dos compostos nitrogenados e sulfatos para obter o oxigênio que necessitam para seus processos metabólicos, liberando amônio, nitrogênio e gás sulfídrico. A decomposição da matéria orgânica ocorre muito lentamente em condições anóxicas, condições de quase nenhuma oxigenação, ou seja, baixíssima oxigenação, que permite a formação das rochas, ou seja, dessas rochas sedimentares. Então, eu vou tendo a deposição tanto da matéria orgânica, quanto essa matéria orgânica vai sendo soterrada lentamente. Então, essas camadas vão formando a nossa rocha sedimentar, que é a rocha onde forma-se o petróleo. Então, nos dias atuais, temos exemplo aqui no Mar Negro, então as águas abaixo de 200 metros no Mar Negro não contêm oxigênio e os sedimentos no fundo são muito ricos em matéria orgânica, ou seja, nós temos uma região hoje, que é a região do Mar Negro, que é uma região e o seu leito, né, o fundo desse Mar Negro, é uma região propícia para a formação de petróleo. Outros fatores condicionantes é a resistência de rochas ricas em matéria orgânica, denominada rocha geradora. Então, a rocha geradora é a rocha que vai fermentar, que vai cozinhar essa matéria orgânica para a formação do petróleo. As rochas geradoras devem ser submetidas às condições adequadas de tempo e temperatura. Então, eu preciso disso aqui, o tempo e também da temperatura para a formação do petróleo. A existência de uma rocha com porosidade e permeabilidade necessários à acumulação e produção do petróleo, denominada rocha reservatório. Mais à frente nós vamos estudar um pouquinho mais essa rocha reservatório. Então, eu preciso ter um local que é uma rocha geradora, onde essa matéria orgânica depositada, ela é cozinhada, ou seja, ela é modificada para a formação do petróleo, e como os processos geológicos, eles não cessam com o tempo, eles são contínuos. Então, uma vez formado o petróleo, eu preciso ter uma condição para esse petróleo, uma vez formado, ele migrar, ele sair daquela região onde ele foi formado e caminhar, ir para uma região onde ele será armazenado. Essa região de armazenamento nós temos chamado de rocha reservatório. Na presença de condições favoráveis à migração do petróleo da rocha geradora até a rocha reservatória, ou seja, uma vez ela formada na rocha geradora, ela precisa migrar, ela precisa sair daquele local e ir até essa rocha reservatória. Então, para isso ela migra, então eu preciso ter condições para essa migração do petróleo. Também a existência de uma rocha impermeável, que retém o petróleo, denominada de rocha selante ou capeadora, ou seja, é uma rocha que vai impedir esse petróleo nesse caminho, ou seja, nessa migração dele, vai impedir dele aflorar a superfície. Então, se ele aflorar a superfície, nós temos as exudações naturais de petróleo. Então, é necessário que eu tenha uma rocha que cesse essa migração do petróleo em direção a condições de menor pressão, ou seja, em direção à superfície. E também essa rocha selante ela precisa ter um arranjo geométrico adequado. Então, esse arranjo geométrico tem que ser um arranjo geométrico que permita que esse óleo seja armazenado ali. Ou seja, a depender do arranjo geométrico que eu tiver, se eu imaginar um arranjo em forma de U, o fluido ele se desloca pelas laterais e aflora a superfície. A acumulação comercial de petróleo ela é resultado de uma associação adequada destes fatores. Então, eu preciso ter a rocha, então eu preciso ter uma rocha onde o óleo é formado, aqui a rocha, ou seja, nessa rocha geradora. Depois eu preciso ter condição de migração do petróleo e esse petróleo precisa ser armazenado em uma rocha específica, que é uma rocha reservatória. E essa rocha tem que estar em contato com a rocha impermeável, que é a rocha selante ou capeadora. E isso precisa ocorrer num tempo e no espaço adequado. Ocorre que a ausência de apenas um desses fatores inviabiliza a formação de uma jazida petrolífera comercial.
Uma rocha geradora deve possuir matéria orgânica em quantidade e qualidade. Nós vamos falar daqui a pouco desses dois itens, tanto a quantidade quanto a qualidade da matéria orgânica depositada. E submetidos ao estágio de evolução térmica. Nós vamos falar na próxima aula. Então, necessário para a degradação do querogênio. Então, essa rocha deve conter no mínimo de 0,5 a 1% de teor de carbono orgânico total, ou seja, teor de corte. Aspectos volumétricos da rocha geradora, como espessura e extensão lateral, devem ser avaliados, pois uma rocha com quantidade e qualidade de matéria orgânica adequada pode ser, por exemplo, muito delgada, ou seja, pode ser muito fina. Se ela for muito fina, posso ter vários bolsões muito distantes um do outro de matéria orgânica, e isso é prejudicial, porque eu preciso ter em uma só região uma grande quantidade de matéria orgânica para que seja um poço realmente comercial. Então não dá para furar um poço para recuperação de petróleo onde eu tenho apenas uma pequena quantidade de óleo recuperável. Então, o termo matéria orgânica se refere ao material presente nas rochas sedimentares, que é derivado da parte orgânica dos seres vivos. Então, a quantidade e qualidade da matéria orgânica presente nas rochas sedimentares, elas refletem uma série de fatores, tais como a natureza da biomassa, ou seja, daquele material que foi depositado, o balanço entre a produção e preservação dessa matéria orgânica e as condições físicas e químicas do paleoambiente deposicional, ou seja, no ambiente quando ela foi depositada. Então, os organismos eles são constituídos de modo geral por alguns componentes. Então, nós temos os lipídios, que são as gorduras que fornecem energia, e nós temos como os principais representantes os triglicerídeos, as ceras para os vegetais, como tem a função de proteção, que são formadas por álcools complexos. E agora, as proteínas, que são polímeros de aminoácidos, que na presença de água e sobre a ação de enzima podem ser quebrados em seus aminoácidos individuais. E os carboidratos, que são açúcares e seus polímeros, que são os polissacarídeos. E para os vegetais superiores, nós temos a lignina, que são poliaromáticos, ou seja, polifenóis, e que são poliaromáticos, polifenóis, presentes apenas nas plantas superiores. Então, esses poliaromáticos eles são mais ricos em oxigênio, ou seja, então ele vai ter menor teor de relação hidrogênio-carbônico, então é um material mais pobre para a formação do petróleo, uma vez que o petróleo é utilizado principalmente como combustível, e como combustível eu preciso ter um material que é rico em hidrocarboneto. Então, quanto mais heteroátomo tiver presente nesse material e quanto menor a razão de hidrogênio e carbono, pior é a qualidade desse meu petróleo. Então, sobre a composição da matéria orgânica, então, nos diversos grupos de organismos, as abundâncias relativas de lipídios, proteínas, carboidratos e lignina podem variar consideravelmente. As plantas terrestres, por exemplo, são constituídas principalmente de carboidratos. Então, a celulose, que estão de 30% a 50%, e lignina, de 15% a 25%. A questão é que a lignina é um material ruim para a formação do petróleo, que ela vai conter muito composto oxigenado, então isso reduz a qualidade do petróleo, e também muitos anéis aromáticos, isso reduz a relação hidrogênio-carbono. Então, nessas plantas terrestres, secundariamente por proteínas e lipídios, enquanto o fitoplâncton marinho ele é composto predominantemente de proteínas, 50%, e lipídios, de 5% a 25%, e também de carboidratos, que vai até 40%. Então, é um material que não contém lignina, ou seja, vai conter menor quantidade desses hidrocarbonetos aromáticos e também de composto oxigenado, e pode gerar uma maior razão de hidrogênio e carbono, ou seja, maior quantidade de hidrocarbonetos. A diferença na distribuição e proporção relativa entre os compostos também se reflete na composição elementar da matéria orgânica. Então, a biomassa de origem continental ela é mais rica em oxigênio e mais pobre em hidrogênio do que a biomassa de origem marinha. Então, por isso que a biomassa de origem marinha é a principal precursora do petróleo que temos hoje em dia. Uma vez que as plantas terrestres são constituídas principalmente por lignina e celulose, com alta proporção de compostos aromáticos e funções orgânicas. E também tem
a questão do local onde essa matéria orgânica terrestre ela está presente. Então, esse local é um ambiente muito oxidante, ou seja, é um ambiente muito pobre para a formação de petróleo, ou seja, eu não vou ter formação de petróleo nesse ambiente nem com essa matéria orgânica. Como consequente, a matéria orgânica terrestre possui uma razão elementar hidrogênio e carbono entre 1,3 e 1,5, enquanto a matéria orgânica marinha apresenta valores na faixa de 1,7 a 1,9. Então, por exemplo, os alcanos têm forma geral CnH2n mais 2. Então, se eu pegar, por exemplo, um alcano de 6 membros, ou seja, o hexano, ele vai ter 6 carbonos e 14 hidrogênio, então, ou seja, 14 hidrogênio de 2N mais 2. Então eu vou ter ali uma razão maior do que 2. Se eu ciclizar essa cadeia, ou seja, o ciclo alcano, eu tenho como forma geral CnH2n. Então, CnH2n eu vou ter a razão hidrogênio e carbono exatamente igual a 2. Então observe que quando eu tenho essa biomassa de origem marinha, eu tenho uma razão entre 1,7 e 1,9, ou seja, quase próximo de 2, quase próximo de um naftene normal. Então, se eu trocar algum hidrogênio por algum heteroátomo, eu já começo a reduzir essa razão hidrogênio-carbono. Então, observe que essa biomassa de origem marinha ela é rica em razão hidrogênio-carbono, ou seja, rica em potencial para a formação de combustível. A composição da matéria orgânica preservada nas rochas sedimentares, entretanto, não depende apenas da natureza da biomassa predominante nesse paleoambiente, já que a composição original pode ser modificada por uma série de fatores, sim e pós-deposicionais, ou seja, no momento da deposição e pós a deposição também, porque talvez pode ocorrer alguns fatores pós a deposição que cesse esse processo de formação do petróleo. Outra coisa, o ciclo do carbono constitui um dos mais importantes ciclos biogeoquímicos na compreensão da origem e ocorrência de combustíveis fósseis. O principal mecanismo de produção da matéria orgânica é a fotossíntese. Bem, então nesse caso, né, nós temos que a água e o dióxido de carbono eles são convertidos em glicose, água e oxigênio. Isso devido à ação principalmente da energia solar. Então preciso de energia solar para que ocorra essa reação, e nisso eu tenho a energia, basicamente a energia do Sol, armazenada na forma de glicose, ou seja, eu transformo essa energia em energia química. A partir da glicose, que eu tenho essa energia química armazenada, são formados polissacarídeos e outros compostos orgânicos necessários à vida. Então, observe o seguinte, os maiores produtores de matéria orgânica nos ambientes aquáticos são os organismos fitoplânctons, ou seja, estima-se que a produção mundial de matéria orgânica de origem fitoplâncton é de cerca de 550 bilhões de toneladas anos. A questão é, esse 550 bilhões, ou seja, esses 550 bilhões de toneladas anos, isso é muito ou é pouco? Então vamos pegar como exemplo, por exemplo, a população do planeta é mais de 7 bilhões de pessoas, então, mas vamos deixar em 7 bilhões. Então nós temos 7 bilhões de seres humanos. E vamos pegar uma massa média, ou seja, um peso médio aí do homem. Então nós podemos ter pessoas mais pesadas, mais leves, né? Mais jovens, os mais idosos também são mais leves. Então vamos pegar aí uma massa média em torno de 70 quilogramas. Então 70 quilogramas vezes 7 bilhões, eu vou ter 490 bilhões de toneladas de seres humanos. Então observe, por ano, só de matéria orgânica fitoplantônica é produzida, né, estima-se que é produzido 550 bilhões de toneladas, ou seja, eu vou ter uma produção anual somente de matéria fitoplâncton maior do que toda a massa da população terrestre. Então, isso para nós termos ideia da quantidade de matéria orgânica de origem fitoplantônica é produzida por ano. Então, se acumula isso ao longo de milhares de anos, para nós termos ideia do quanto desse material é produzido anualmente, o quanto já foi produzido. A exposição da matéria orgânica ao oxigênio, né, em superfície resulta na degradação. Então, nesse ambiente não haverá formação de petróleo.
Nos ambientes aquáticos, o grau de preservação da matéria orgânica depende da concentração de oxigênio e do tempo de trânsito da biomassa ao longo da coluna d'água e da exposição interface água-sedimentos. Ou seja, a matéria orgânica ela vai sendo depositada, se ela ficar muito tempo naquele leito marinho em contato com a água, também ela vai começar a oxidar. Então é necessário que ela seja depositada num ambiente anóxido e ela vai sendo e que ela precisa ser soterrada aos poucos. Então, as bacias toda a coluna d'água é óxida, altas taxas de sedimento podem auxiliar na preservação da matéria orgânica, retirando da interface água-sedimento. Ou seja, em águas mais ricas em oxigênio, se eu tiver uma taxa de soterração, ou seja, uma taxa de sedimentação muito rápida, isso pode evitar essa oxidação da matéria orgânica e eu ter um meio para a formação do petróleo. A atividade de organismos heterotróficos também exerce importante papel no processo de degradação da matéria orgânica. Então, sobre condições óxidas, as bactérias aeróbicas e os organismos metazoários desempenham importante papel na degradação da biomassa primária. Então, sob condições de óxidas, anóxidas, a ação de organismo é limitada ou mesmo eliminada. E a alteração da matéria orgânica passa a ser realizada por bactérias anaeróbicas, que empregam nitratos e sulfatos como agente oxidante. Isso é muito interessante porque eu consigo reduzir a quantidade desses heteroátomos na minha matéria orgânica, que será posteriormente utilizada para a formação do petróleo. Essa matéria orgânica depositada na rocha sedimentar ela passa por algumas transformações. Então, após a incorporação dela nos sedimentos, e ainda submetidos a pequenas profundidades e baixas temperaturas, então até 1000 metros e 50 graus Celsius, então vou ter uma temperatura baixa e uma profundidade também baixa. A matéria orgânica passa por uma série de transformações denominadas diagênese. Então essa é a primeira parte da transformação dessa matéria orgânica, após ela ser depositada, ela está incorporada nessa rocha, ou seja, nessa rocha sedimentar. Então, a diagênese ela tem início com a degradação bioquímica da matéria orgânica pela atividade de micro-organismos, são bactérias e fungos, aeróbicos e anaeróbicos que vivem na porção superior da coluna sedimentar, então principalmente ali nos primeiros metros. Então, as proteínas e carboidratos são transformados em seus aminoácidos e açúcares individuais, então começam a quebrar todos esses polímeros. Os lipídios são transformados em glicerol e ácidos graxos e a lignina em fenóis e ácidos aromáticos. Então, a lignina, observe que eu tenho componentes mais polares formados a partir da degradação da lignina. Então, as proteínas e carboidratos são os compostos mais instáveis, enquanto os lipídios e a lignina são mais resistentes à degradação. Ou seja, os compostos que eu vou quebrar primeiro, os primeiros a serem degradados são as proteínas e os carboidratos. Então, essas transformações são acompanhadas pela geração de dióxido de carbono, água e metano. Então, o resíduo da degradação microbiana passa em seguida por mudanças químicas, que são as perdas dos grupos funcionais e polimerização. Então, são essas mudanças químicas que eu consigo reduzir essa carga polar da minha matéria orgânica depositada, colocando-a rica em hidrocarboneto. Então, isso resulta numa progressiva condensação e insolubilização da matéria orgânica. Então, ao longo desse processo, os biopolímeros são transformados em geopolímeros encontrados nessas rochas sedimentares. Alguns lipídios e hidrocarbonetos sintetizados pelas plantas e animais, eles vão resistir à degradação microbiana, sofrendo apenas pequenas mudanças em sua composição e estrutura molecular. Então, essas substâncias elas são chamadas de biomarcadores ou marcadores biológicos, mas o termo mais comum são biomarcadores, ou seja, é um marcador, é uma molécula, um marcador que ela resistiu à degradação microbiana e nós podemos encontrá-la no petróleo e saber qual que é a sua origem primária, ou seja, a sua bioorigem, a origem do de onde ela foi sintetizada, seja em animais ou vegetais. E esses biomarcadores, nós podemos encontrar alguns deles no petróleo. Então, o produto final do processo da diagênese é o chamado querogênio. Então, ela é definido como a fração insolúvel da matéria orgânica presente nas rochas sedimentares. Além do querogênio, também há uma fração solúvel
essa que é importante, composto por hidrocarbonetos e não hidrocarbonetos derivados de biopolímeros pouco alterados, sendo essa chamada de betúmio, ou seja, essa parte solúvel que é importante para a formação do petróleo. Então, quimicamente, o querogênio é uma macromolécula tridimensional constituída por núcleos aromáticos, são camadas paralelas de anéis aromáticos condensados, ligados por ligações de cadeias alifáticas lineares ou ramificados. Então, tanto os núcleos quanto as ligações lá apresentam grupos funcionais com heteroátomos, por exemplo, ésteres, cetonas, ácidos e outros grupos funcionais. Também não somente oxigênios, mesmo devido à degradação, mesmo devido à ação de bactérias, podemos ter também grupos funcionais contendo nitrogênio e enxofre. Ao microscópio, normalmente, é possível identificar estruturas remanescentes da matéria orgânica original, tais como tecidos vegetais, pólens e esporos e colônias de algas. Se voltarmos aqui, temos o exemplo de uma foto com alguns esporos e pólen de plantas presentes no petróleo. Em muitos casos, entretanto, o processo de agentes pode obliterar a estrutura original, o que resulta a formação de um querogênio amorfo, ou seja, um querogênio não tão bom para a formação do petróleo. Sobre a formação do querogênio nós podemos ter ele de três tipos, tipo 1, 2 ou 3. E a proporção entre os três principais elementos, são carbono, hidrogênio e oxigênio, ele varia consideravelmente em função da origem e evolução dessa matéria orgânica. Então, com base nas razões elementares hidrogênio, carbono e oxigênio, carbono, entre esses três tipos de querogênio, nós podemos ter um ou outro que tem maior potencial para a formação do petróleo. Então, o querogênio tipo 1 ele é constituído predominantemente por cadeias alifáticas, com poucos núcleos aromáticos, então ele tem alta razão hidrogênio-carbono e baixa razão oxigênio-carbono. É derivado principalmente de lipídios de origem alcálica, normalmente encontrado em ambientes lacustres. O querogênio tipo 2 contém a maior proporção de núcleos aromáticos, anéis naftênicos e grupos funcionais oxigenados. Consequentemente, é mais pobre em hidrogênio e mais rico em oxigênio. Isso em comparação ao querogênio tipo 1. Então, o querogênio tipo 2 ele tem uma menor razão hidrogênio-carbono e ele tem uma maior razão oxigênio-carbono do que o querogênio do tipo 1. Então, ele é encontrado normalmente em origem marinha, esse querogênio tipo 2. E o querogênio tipo 3 é constituído predominantemente por núcleos aromáticos e funções oxigenados com poucas cadeias alifáticas. Então, consequentemente, ele é o mais baixo com relação à razão hidrogênio-carbono e ele contém maiores valores de razão oxigênio-carbono. É derivado de matéria orgânica de origem terrestre. Esse tipo é frequentemente encontrado em rochas geradoras depositadas em ambiente marinho deltaico. Ou seja, com essas relações hidrogênio-carbono, tem como eu saber a origem desse querogênio. E a origem do querogênio vai estar relacionada com a origem da matéria orgânica. O que pode ocorrer é em uma mesma rocha reservatório eu ter a matéria orgânica formada de diferentes tipos de querogênio, ou seja, de diferentes ambientes de deposição da matéria orgânica. Então, o querogênio tipo 1 ele possui maior potencial para a formação do petróleo do que o querogênio tipo 2, que tem um potencial moderado para a formação de óleo e gás, e o tipo 3, que possui baixo potencial para a geração de petróleo. Nas rochas sedimentares, além dos mencionados acima, também pode ocorrer um tipo denominado de querogênio residual, derivado da matéria orgânica intensamente retalhada oxigenada. Ou seja, eu posso ter o começo, o início da formação do querogênio, essa matéria orgânica pode ser retalhada, pode ser misturada com outra matéria orgânica e pode ocorrer também com algum processo geológico, isso vir a aflorar e eu ter outro tipo de sedimentação, ou seja, eu tenho uma matéria orgânica muito oxidada. Então, isso pode atrapalhar também na formação do próprio querogênio. Bem, por hoje é só. Bons estudos!